A nossa primeira plenária do ano de 2016, plenária de janeiro sempre atípica, de fevereiro também um pouquinho, porque rodízios de férias, descanso de alguns, então sempre diminui um pouco o público, mas como nós temos uma demanda que virá depois aqui como informe, que fevereiro já não tem como fazer plenária, porque tem 2 feriados nas 2 primeiras terças, nós não tínhamos como protelar a plenária de janeiro. Então, mesmo estando não aqui lotado, como é de costume, mas estamos aqui dispostos, temos vários temas aí para conversar e é o que nós faremos. Vamos iniciar, como é praticamente de costume, um nosso breve momento, enfim, inicial de espiritualidade e motivação, que mesmo que simples, independente a religião, os credos, a espiritualidade é o combustível que nos move sempre para fazer tantas coisas que a gente faz. Eu tenho um pequeno trecho aqui que diz o seguinte: uma vez conhecido o caminho, só há uma coisa a fazer: seguir em frente. Se for fácil ou difícil, claro ou escuro, pequena vereda ou larga estrada, isso não importa. Temos que dar o primeiro passo, que é sempre o mais difícil. Está lançado o desafio, e por menor que seja o passo, é sempre uma conquista. Vamos voluntariamente, em voz alta, uma palavrinha só do que a gente quer para 2016. Seja para este fórum, seja para as nossas entidades, seja para o trabalho que a gente faz, que os desafios são todos os imagináveis e sempre uma novidade a mais a cada dia. Uma palavrinha ali, os que quiserem contribuir com este momento, só diz a palavra em voz alta. Eu desejo para 2016 perseverança, paz, superação, resistência, união, amor, justiça, fé, paciência. Precisamos mesmo, paciência é... O que mais que temos aí? Solidariedade, igualdade, alegria, saúde, sabedoria, gratidão, bom humor, acolhimento, valorização, tanto a nós mesmos quanto ao público atendido. Todo mundo precisa de sua valorização devida. Enfim, seriam tantas coisas e quantas forem, que bonito também. Eu acho que se a gente conseguir chegar ali em dezembro de 2016, sabendo que minimamente todas essas coisas estiveram todo dia junto, mesmo que não na sua perfeição, que é algo impossível, mas já teremos feito um belo caminho em 2016. E eu convido agora, de uma forma bem ecumênica, que a gente possa fazer a oração do Pai Nosso como prece bíblica juntos. Eu peço que os que puderem também fiquem de pé e vamos colocar como intenção, em especial, ao nosso público de Porto Alegre, o nosso foco, nossa criança, adolescente e juventude, que passa por desafios diversos. Se para nós adultos é difícil, vamos imaginar um público que, tanto mais indefeso do que nós, que a luta pelos direitos seja a grande luta dos direitos humanos a todas as pessoas, independente da classe social ou a condição em geral que vivam. E no instantezinho de silêncio também, cada um pode pensar a sua intenção, a sua prece, e depois a gente reza junto. Certos de que essa força espiritual que move a cada um de nós vai nos auxiliar, nos proteger, rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos sentar, fique à vontade.
Nós vamos tratar aqui de alguns temas diversos. Quem não está com a pauta aqui, janeiro também é tipo por causa disso, vem um que outro, às vezes que nunca veio, por necessidade a entidade envia, então as pautas ali fora. Por favor, se alguém não assinou as presenças, é importante. Às vezes essas plenárias de janeiro e fevereiro, pela diminuição de número, depois a história dos 75% para demandas, há sempre a bronca aos tal dos meses de janeiro e fevereiro. Então, se alguém não assinou as presenças, lá fora, por favor. Pauta em mãos aí, eu passo ela rapidamente, já começo a chamar aqui na frente as pessoas devidas para cada ponto de pauta. Nós vamos tratar já de imediato com os conselhos. Temos o SEMAS com a eleição, que nós participamos lá em dezembro, entidades e usuários. Ontem à tarde foi a eleição da presidência, da vice, enfim, a composição nova lá do conselho. E a gente vai estar conversando sobre isso, CMDK também. Um dos pontos que nós vamos trazer também hoje aqui de novo, que era lá de outubro, passou o ano inteiro nós conversamos, mas nós temos algumas propostas, que é referente ao Fundo Criança, que houve algumas situações ali em dezembro, algumas entidades, não sei se estão por aqui, depois eu até vou chamar algumas, se eu lembrar de cabeça, a gente bater um papinho sobre Fundo Criança, que parece que há dificuldades pontuais aí que nós precisamos nos posicionar como fórum. Ponto 3 aí já está anunciado, em fevereiro, nós temos Navegantes e Iemanjá, enfim, conforme as crenças, Navegantes como feriado oficial aqui de Porto Alegre, que é, se não me engano, é dia 2, que é a terça-feira, a primeira terça, e no dia 9 seguinte é Carnaval. Então nós fizemos toda uma discussão no fórum, tem demandas, mas fazer uma plenária na terceira semana, para depois, pulando uma, vir na plenária de novo, então cancela-se a de fevereiro, havendo alguma necessidade muito especial, específica, a gente convoca extraordinária. Senão em março a gente retoma. No 4, os convites e informes com geral. No ponto 5, por solicitação, novamente, e quem fez a fala no dia também, a gente acolheu, porque era uma demanda, a Jussara está aqui, vocês lembram, aquele dia que o presidente Marcelo da FASC veio, de novo suscitou aquela questão, qualificar ou ampliar. Hoje vai ser só um momento inicial, assim, o início de conversa. Mas este fórum aqui em 2016, não sei quando, tem que ter como uma das metas um posicionamento sobre isso. Até porque não é uma hora para outra que isso se faz, precisa ter estratégia. Agora nós, como entidades, como dirigentes, temos que ter algum posicionamento frente a isso daqui. A forma como está, a bolha em que está criados os convênios e a situação nossa com os convênios é algo a ser discutido. Bem lembrado, Antônio Matos me lembra que esse assunto qualificar ou ampliar no Concrestes também, lá nos vereadores, secretária, tudo esse assunto veio. E se vocês lembrarem, lá em março do ano passado, que 2015, há 5 dias atrás, lá em março, na negociação de reajuste, o governo fez essa proposta para nós. Não sei se vocês estão lembrados. Por que o fórum não propõe um congelamento de metas, aí dá para negociar diferente? Desculpa, a gente nunca discutiu isso. Não tem como definir. Então esse é um ponto. E aí os editais lá no final. Quero convidar de imediato aqui, até para que se apresentem, tenham seu tempo aqui como espaço, o pessoal do SEMAS. Tanto, por favor, Cristina, a nova vice-presidenta, a presidenta está aqui, me desculpem pela minha ignorância, só que eu acho que eu não a conheço. Posso conhecer de repente de vista, mas... Rosângela, venha também, Tem mais algum conselheiro do SEMAS aqui presente, desse novo grupo? Por favor, venha aqui à frente. Eu vou pedir que se apresentem. Nós temos entidades que representam as entidades, inclusive nós. A Cristina pode fazer uma apresentação sobre como ficou a presidência, a vice, as comissões, acho que não definiram ainda, mas eu passo daí a palavra para eles, para se apresentarem, porque são as pessoas que nos representam diretamente no Conselho. Passo para a apresentação e depois é com vocês. Eu acho que seria bom fazer alguma fala, procedimento. Se apresentem primeiro, depois a Cristina. Eu sou a Rosângela, do Instituto Espírita Irmãos de Boa Vontade, e estou representando as entidades do SEMAS. Quero me colocar à disposição e dizer que estamos disponíveis para as batalhas que vierem. Meu nome é Cristina, eu sou do Secretariado de Ação Social da Arquidiocese de Porto Alegre e a Caritas Arquidiocesana. Também nós três representamos o segmento de entidades. Entramos com as maiores votações. Rudimar, da Avesol, agora também então como conselheiro do SEMAS. E estamos, para o que der e vier, defendendo, né, o SEMAS, as crianças, direitos das crianças, os usuários e também os trabalhadores. Então ontem nós estivemos lá na sede, né, da FASC, fazendo então
tomando posse, fazendo a eleição. Então a Cristina traz para nós nos conjuntura como que foi ontem, como que ficou a executiva, e depois das outras reuniões a gente vai começar a ter então as comissões. Gente, eu não gravei os nomes ainda, tá? Que são muitos nomes. Mas, assim, ontem nós tivemos a eleição, né? Como nós já vínhamos de 2 anos sendo o governo a presidência do Conselho Municipal, essa gestão agora 2016-2018 cabe à sociedade civil. Então, nós elegemos o presidente, que é uma eleição composta só, uma gestão composta só por mulheres na executiva do Conselho. Então, nós dividimos, como nós já fizemos na Conferência Municipal, nós fizemos por segmento. Então, o segmento das entidades, o segmento dos usuários, o segmento dos trabalhadores e o governo. Então, como conselheiros, aqui nós 3 das entidades, nós fomos, o secretariado foi com 2 representantes para esta eleição. Então, nós tivemos como presidente do conselho uma usuária da região norte. Deixa eu achar o nome dela aqui, que eu ainda não gravei. Mas é Roseli Maria de Fátima, ela é da região norte. Ela teve 9 votos. Nós assumimos... Aí a vice-presidência fica com o governo, tá, que foi indicado. Nós assumimos a primeira vice-presidência pela sociedade civil, primeira secretaria pela sociedade civil. Então, o conselho ficou composto pela... Deixa eu achar aqui, que eu não... Já disse para vocês que eu não gravei o nome. Coraz Norte, a primeira presidente ficou a Maria de Fátima Cardoso do Rosário, do Coraz Norte. Primeira vice-presidente ficou a Daniela Vendrúsculo, que é da FASC. A primeira vice-presidente da sociedade civil ficou eu, Cristina Rosa. A primeira secretária, Neuza Maria dos Santos Nunes, que é da FASC. E a segunda secretária, Ângela Maria de Aguiar da Silva, que é a representante dos trabalhadores. Então, essa gestão, ela inicia agora quinta-feira, nós vamos ter a primeira reunião. E a gente... Com certeza, a gente tem muitas pautas a serem discutidas, nós temos muitas coisas que ficaram da última gestão e que precisam dar continuidade. Nesse primeiro mês, nós estamos com o vice-presidente da FASC em exercício, o Marcelo está de férias, e a gente vai tratar com ele algumas questões bastante interessantes, bastante preocupantes, que a gente tem em pauta já da gestão anterior, como prestação de contas, convênios, alguns problemas sérios que vêm acontecendo e a falta de estrutura que o Conselho Municipal vem já da última gestão e agora também, que a gente quer ver se a gente discute de uma outra maneira. Nós estamos sem secretária executiva, nós estamos com uma técnica que assumiu agora há pouco no lugar da Diva, então para nós é uma perda bastante grande a Diva ter saído. A Diva está na FASC hoje, mas assim, a gente vai tentar montar uma estrutura para que a gente possa, a partir de agora, com as comissões, o Padre Rudimar já me disse que vai ficar na comissão de fiscalização, então a gente vai aos poucos, assim, estruturando o conselho de novo. E a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida, qualquer encaminhamento, que a gente está lá de portas abertas a partir de quinta-feira. Obrigada. Plenária, alguma pergunta? Vamos aproveitar. Presidente da FASC atual? É o Marcelo. É o... Como é o vereador? Peraí. É um vereador que faz um ano que está lá. Deixa eu ver. É o Fraga. Como é o nome dele? Mário Fraga, isso mesmo. Ele faz um ano que ele está na FASC. Mais algum questionamento? Eu acho que tem uma coisa bem pontual com o SEMAS, não havendo plenária em fevereiro, é uma demanda que daí já joga para março em cima da hora. A questão dos relatórios, os tradicionais relatórios. Dia 30 de abril continua a mesma coisa. Então, assim, gente, a gente pede encarecidamente que as entidades elas comecem a procurar os seus conselheiros. Todos os conselheiros das regiões, eles são conselheiros novos, são usuários da assistência. Os conselheiros antigos vão ficar dando um suporte para que isso ande, para que a gente não tenha nenhum prejuízo para as entidades. Mas continua
não vai ter alteração da Resolução 22, nós vamos manter a Resolução 22. Então, até 30 de abril, precisa ser entregue todos o relatório e o plano lá no Conselho para que a gente tenha as manutenções. E quem já tiver isso pronto, pode ir entregando, que facilita o trabalho das comissões e quanto antes melhor. Porque aí já tem o atestado de funcionamento, já recebe toda a documentação de volta. Mas, sim. Um alerta importante que a gente pede ao pessoal da Coraz, os conselheiros, que cobrem os conselheiros governamentais a presença nas plenárias. Porque, segundo as informações, as coisas não caminham por ausência do governo. Então, nós precisamos que as Coraz, os conselheiros lá acolhidos, cobrem isso. Tá? Porque é importante, se o Conselho e as comissões não estiverem plenas e a plenária não estiver com um número suficiente para voto, fica tudo parado. É fundamental a participação de todos. Temos uma dúvida já aqui chegando. Eu não sei agora de cabeça. Tem Coraz, algumas micros, que não tiveram representante nenhum eleito. Como é que farão isso? Com quem pegarão os documentos? Vai ter uma nova eleição para quem não teve conselheiro ou conselheiro suplente, muito provavelmente em março, tá? Isso já tinha ficado estabelecido na outra gestão. E quem assume isso é o próprio Conselho. Isso vai ser decidido agora quinta-feira, quem vai assumir essas Coraz até que a gente tenha eleição e nomeação dos novos conselheiros. Alguém do Conselho irá Sim, nas micros para as reuniões, tá? Fará as micros lá nas regiões. Tá, isso acompanhando tem que o conselheiro anterior, que muito provavelmente o conselheiro possa fazer o chamamento e tudo mais, mas vai ser alguém do próprio conselho que vai conduzir essas plenárias. Nós temos mais ou menos o número, ou micros que lembre de cabeça? A Lomba tem eleito? A Lomba não tem eleito, o Centro tem só o titular, a Leste só tem titular, são 3 ou 4 que a Centro-Sul. Bom, mas então a grande maioria tem, e os que não tem, pelo menos tendo o titular, já é um caminho, né? É. O problema é a Lomba, o Luciano, você tem que vamos, né? A Lomba. Não é só ele. Muito bem, mais alguma questão para o SEMAS, senão a gente vai passando em frente aqui. Cristina, obrigado. Vocês têm o contato também do fórum. Nós, como fórum, nós vamos ir durante fevereiro lembrando os relatórios, não sei o que mais, a resolução 22. Tendo alguma demanda, nos mandem, a gente vai encaminhando para as entidades também, é um caminho rápido também. Obrigado, bom trabalho para vocês. E eles são, gente, os nossos porta-vozes. Eu acho que uma salva de palmas, vamos acolhê-los aí para esse ano. Eu gostaria, no ponto do CMDK, fazer um pouquinho diferente do costume e pedir também que venha aqui à frente, tem o Frei Luciano aqui, o presidente, mas que os demais conselheiros do CMDK venham aqui também. Depois, só para o povo, enfim, revê-los, ver também, acho que é importante, vez que outra, visualizá-los, por mais que já os conheçam, mas tem alguns que estão na plenária. Olga, as meninas aí, Arnaldo também está ali visualizando o status, ver se está tudo certo. Temos mais Dalva ali atrás. Vocês têm mais algum conselheiro também presente no CMDK? Venham, Olga, ânimo, sem medo. Vai, depois vê no YouTube e aparecem ali, ó. Como é que está o vestido e tudo mais. Muito bem, então. Lembrar que nós temos 14 conselheiros. O CMDK também. Os 2 conselhos, eles são o cotidiano nosso. Mas o CMDK tem um grande diferencial que acaba tendo um detalhe que o SEMAS não tem, que é aquele nomezinho aí de baixo chamado FUNCriança. E é esse ponto que a gente se propõe também conversar aqui, e como coordenação do fórum a gente acompanhou algumas situações em dezembro, nós gostaríamos também de poder estar ouvindo a plenária, e temos uma sugestão aí depois. Então, para quem não está tão situado, dezembro, e aí se tiver alguma entidade aqui presente, eu não vou lembrar de nomes, mas acho que seria importante fazer uso do microfone, porque a gente já conversou sobre o FUNCriança durante o ano. Eu acho que é importante também a gente ver que encaminhamentos a fazer. Dezembro é o mês forte das deduções de imposto de renda de empresas. E aí nós tivemos 2 movimentos na cidade. Nós tivemos movimentos de divulgação do fundo,
mas também nós tivemos alguns movimentos de questionamento, inclusive em imprensa, em jornais, e por isso, se tiver alguma entidade aqui presente que fez uso desse caminho, eu acho que é importante falar, porque é importante nós estarmos por dentro, e eu acho que há uma concordância na discussão. O que houve a dificuldade maior é que daí, claro, e que bom que entraram em contato com a coordenação do fórum, algumas entidades não estavam entendendo o que estava acontecendo, porque um dia viram o Frei Luciano no lugar divulgando, outro dia viram uma outra entidade questionando que não funcionava, e afinal de contas, e aí agora vão atrapalhar, eu estou captando, o empresário que é meu parceiro agora está em dúvida, não sabe se capta, então virou meio que uma confusão assim no bastidor, a gente gerenciou com 5 ou 6 entidades. Mas mais do que isso, já passo a palavra aqui também ao Frei Luciano, como coordenação do fórum já temos a termo que nós criaremos uma comissão para conversar, num primeiro momento, diretamente com o prefeito e depois com as instâncias devidas, porque realmente o fluxo hoje do FUNCriança gera questionamentos diversos para quem capta e tudo mais. Plenária. Alguém, antes até do CMDK, alguém gostaria de fazer uma fala sobre isso? Eu não vou entrar em detalhes, o que aconteceu em dezembro, não, mas eu acho que isso é importante a gente só dar uma filtrada para a gente ver qual encaminhamento fazer. Teve entidades que sugeriram que a gente faça, como é que é o nome? Me ajudem. Repúdio? Uma carta? Teve entidades sugerindo para o fórum fazer uma nota de repúdio à prefeitura com relação ao FUNCriança e os seus trâmites. Tem a sugestão de criar uma comissão para começar a tratar especificamente o FUNCriança dentro da prefeitura e como hoje ele está colocado. Só que para chegar a esse encaminhamento seria bom a gente, rapidamente aqui. Luciano? Eu acho que sim. Muito boa tarde a todos e todas, um feliz 2016. Primeiro dizer assim que eu até não gostaria de reduzir o conselho ao FUNCriança, né? Que eu acho que um cuidado que é importante a gente ter, porque nós não temos hoje o relatório para apresentar, ele faz um trabalho muito grande, né? A Sheila estava fazendo um relatório, são 21 representações em diferentes espaços que a gente participa, né? Mais os GTs de trabalho, comissões. Esse ano nós tivemos a eleição dos conselhos tutelários do Arnaldo, que coordenou o GT. Tivemos uma comissão, junto com a coordenação do fórum, que discutiu a resolução de inscrição para credenciamento de todas as entidades. Enfim, todas as discussões. E quero dizer para vocês que as entidades, hoje nós temos uma parte aqui, nós tivemos quem frequenta diariamente o conselho, o ano todo nós tivemos as reuniões e nunca tivemos falta de quórum da sociedade civil, do governo, às vezes foi meio fraco a presença, mas uma participação em muitas vezes de muitas entidades com a presença do titular e do suplente. As comissões funcionaram, muito trabalho. Devo testemunhar o empenho do conselho. E em relação ao FUNCriança, com muita tranquilidade eu posso dizer para vocês que não é falha do nosso conselho. Hoje nós estamos com problemas, em dezembro apareceu mais fortemente isso, que houve manifestações na mídia, né? Aí que eu gostaria eu digo como hoje, junto com a sociedade civil no conselho, de a gente ter, e falei com o Joel também, uma estratégia de fazer um tensionamento. Eu acho, pelo que aconteceu em dezembro e dos desdobramentos que teve, né? Eu tive agora há poucos dias falando com o prefeito numa atividade e falei, e ele garantiu, inclusive teve uma carta que eu não li, que saiu no jornal, uma resposta em função dos problemas. Ele falou que ele teve uma briga bem grande, um tensionamento junto à Secretaria da Fazenda. O problema foi unicamente de trâmites e de problemas internos dentro da prefeitura. Não é um problema, posso dizer para vocês com toda a tranquilidade do Conselho. A nossa parte, a assinatura dos termos, a confecção dos termos, plano de aplicação que chegou, os passos que tem ali, é uma sequência, e algumas instituições têm problema de prestação de conta. Podemos até discutir o ritmo de análise, essas coisas aí, que o Joel propôs de uma comissão, da gente ir lá fazer um tensionamento para ver. Nós acusamos já isso mais vezes, a necessidade de ter uma equipe de trabalhadores dentro do Conselho e um fluxo que pode ser muito melhor, que vai garantir agilidade no repasse dos recursos, análise e prestação de contas. Hoje nós temos uma deficiência de trabalhadores. Agora, a partir do dia 10, nós teremos
uma nova gerência no Conselho, ao menos a promessa lá, que vai, e um apoio de técnicos também internos, mas nós vamos ter que fazer um tensionamento junto, porque o Conselho, agora em função, quem acompanha toda a discussão do recredenciamento, da nova resolução que nós estamos aprovando junto com participação ativa de membros do Fórum, um trabalho muito intenso de orientação para as entidades. Inclusive, alguns problemas hoje de prestação de contas, elaboração de projetos, a gente vê deficiências, quando a gente analisou agora, tivemos o edital, 200 e quantos projetos foram? Lembra? 229, eu acho, foram aprovados, mas teve 219. Mas muitos outros, alguns muito frágeis. Ali, como o objetivo do edital é repassar o recurso para as instituições, e eu já manifestei aqui, nós, como temos o foco muito claro na criança e adolescente, nós não detivemos muito em questões formais, mas claro, nós temos a preocupação sim, e é responsabilidade nossa do Conselho, a aplicação do recurso. Eu até falei, porque nós fizemos, com todas as dificuldades, uma boa divulgação na mídia, para as pessoas doarem. Inclusive, eu fui esses dias num programa no Salto da Redação, aí me perguntaram como é que funciona o Conselho. É garantido que o recurso chega às instituições? Eu digo que aquilo que é captado chega sim, né? Mas justamente houve, da parte de algumas instituições que foram também na mídia, né? Eu não digo que não foi justamente, mas foi justamente no período de maior doação, ficou ambíguo, né? Porque apareceu a dificuldade, de fato, que foi... Vocês lembram que na última plenária dissemos que a segunda parcela das instituições ia ser repassado no dia 22 de dezembro. Mas, em função de problemas, não sei se foi de caixa, para nós nunca explicaram, porque nós não tivemos plenária depois, uma oficial, de por que atrasaram o repasse, que se o recurso de doação chega, tem que estar numa conta específica do fundo, por que se atrasou, e as últimas instituições receberam apenas no dia 23 de dezembro os repasses. E hoje mesmo eu tive notícia lá do amanhã, nós teremos a nossa primeira plenária do ano, e de manhã a reunião das comissões executiva para tratar de problemas que instituições que já bateram lá, que estão preocupadas com o repasse de recursos, mas algumas instituições têm alguma pendência, e aí também nós, esse ano, trabalhamos em muitas reuniões executivas, dificuldades de análise de prestações de contas, que chegaram para a executiva. Normalmente, a prefeitura tem uma estrutura de prestação de contas que dá conta de todas as formalidades, como a SMED, como a FASC. Em casos de recursos, quando há, às vezes, uma solicitação, discussão de um pedido de devolução do recurso, chega para a executiva discute. Amanhã nós vamos ter discussão, talvez, de algumas prestações de conta, que passam pela executiva e depois são levadas para a plenária. Mas eu quero dizer para vocês que o problema principal é de fluxos internos dentro da prefeitura, que é a nossa parte. Eu não quero aqui lavar as mãos, eu digo nós, o Conselho aqui, dizer que nós fizemos tensionamentos, muitos, mas é um problema, e por isso, quando hoje eu conversei com o Joel, talvez a melhor forma é a gente constituir junto uma comissão, de poder estar junto com o Conselho, que é responsável sim por gerir o FUNCriança, nós temos uma responsabilidade, mas a equipe técnica, como também apareceu na última plenária, a mesma questão nós temos de problemas de recursos humanos na análise de prestação de contas da FASC, que também é uma equipe pequena e tem todos os atrasos. Então nós temos que juntos dizer, olha, a vida das nossas instituições, ela passa por uma atualização da análise das prestações de contas. Quando tem problema, temos que tratar os problemas, mas o quanto mais breve possível, mais fácil, e que os recursos que são captados, e que diminuiu muito nesse ano, a gente não sabe ainda o resultado agora de quanto entrou. Inúmeras instituições apresentaram cartas de captação e nós fizemos mutirões para analisar, para não deixar nenhuma instituição penalizada para ter a aprovação da sua carta de captação. A gente não sabe, eu tive semana passada no Conselho, pedi e não tive acesso, talvez amanhã esteja pronto um relatório de quanto entrou de doações, através de doações, não, destinações. A maior parte, isso também tem que ficar bem claro, não é das empresas, não é uma doação, é uma destinação, é um recurso que a empresa deve e que ela pode optar por destinar nos fundos, tanto do idoso como da criança e adolescente. Em todos os casos, eu acharia importante, com as entidades todas que estão com dificuldade, em dezembro, conversei com a promotora me ligou um domingo,
pedindo sobre os problemas de repasse de recursos, porque chegou no Ministério Público. Da imprensa também ligaram, esclareci com muita tranquilidade. Também falei isso para o prefeito, para os secretários respectivos também liguei, expliquei a situação da necessidade. Nós temos hoje 10, 12 que vivem no seu cotidiano e dependem dos repasses regulares, porque elas pagam recursos humanos mensais. Tem mais ou menos umas 10 a 15 instituições, né, que estão nessa condição. As outras são recursos mais esporádicos, recursos menores, que são para qualificação de alguma ação específica, momentânea. Não, também faz falta, mas eu digo, dessas 15, eu digo, é vital. Quem tem recursos humanos sabe, até o 5º dia útil tem que pagar, e não pode atrasar. A gente sabe tudo disso. Eu quero dizer para vocês que é a preocupação nossa do Conselho, mas nós queremos nos somar juntos aqui, não sei os colegas do Conselho se querem falar, mas é uma foto pequena. Não sei se a plenária também quer aproveitar e fazer uma pergunta, quem lida diretamente com FUNCriança. Eu não acompanhei esses problemas de dezembro, de entidades que reclamaram. Tu poderia nos explicar? Pode não dizer as entidades, mas o que aconteceu? Atraso no pagamento. Atraso no pagamento. Do repasse da captação. A demora entre... Venha, dá um pulinho aqui na frente. O que a gente colocou foram coisas justas reclamadas. Sim, só que coincidiu de ser justamente no momento em que nós, o Conselho, estávamos fazendo várias ações na mídia. Algumas instituições, pela sua situação, buscaram também a mídia e ficou uma contra-propaganda, né? Então, no momento de crise, por isso que a minha proposta, nós aqui, olha, com toda tranquilidade, vocês não precisam ter nenhum receio. Eu digo, nós aqui da sociedade civil, nós do que tiver que fazer de tensionamento, com muita firmeza e com muita tranquilidade, a gente faz. O que a gente viveu foi esse antagonismo. Eu fui várias vezes na imprensa motivar para doar para FUNCriança e na mesma semana, 2 semanas, a mídia, a grande mídia ligou e aí dava contra propaganda. O que a mídia disse? O dinheiro não estava na caixinha da prefeitura. que não repassavam. Eu digo então, mas eu digo o seguinte, ao mesmo tempo que tu está pedindo para repassar, ficou uma situação paradoxal, difícil de administrar, né? Mas entendemos perfeitamente. Tem uma pergunta aqui. Pode vir mais aqui para sair nos focos. Olá, meu nome é Daniel, sou da Junior Achievement Rio Grande do Sul. É uma dessas organizações que depende do FUNCriança, né? A gente tem uma captação expressiva das empresas com incentivo fiscal e a gente depende bastante do FUNCriança, inclusive para folha de pagamento e demais contas importantes como impostos e por aí vai. 2015, em especial, foi um ano difícil para a gente. A gente tinha já um ritmo de 2013 e 2014 de depósitos do fundo que 2015 enlouqueceu, né? Então, a gente geralmente conseguia ter o repasse do fundo a cada 2 meses e foram 3 repasses, 4 repasses que nós tivemos durante 2015 inteiro. E nesse final de ano, justamente o que aconteceu foi que nós tínhamos entregue toda a documentação e esperávamos o recurso no prazo, que geralmente a coisa acontece, e ele acabou acontecendo depois da data de pagamento do 13º. Então isso gerou um estresse muito grande para a nossa folha de pagamento, que contava com esse recurso para saldar o 13º. É claro que a gente sempre ouviu do fundo, e eu quero agradecer aqui o papel do Conselho e do Frei Luciano, que vem capitaneando toda essa ação. Nós já precisamos de ajuda, fomos muito bem recebidos, mas a gente sabe que a própria gestão do fundo, né, a parte que responde administrativamente pelo fundo, a prefeitura, né, especificamente dando nome aos bois, a prefeitura, não consegue dar conta, ter a celeridade que as instituições precisam para poder receber o repasse. Mesmo assim, eu preciso reconhecer aqui que, das experiências de outros fundos que eu já tive a oportunidade de ter, em Caxias do Sul, São Paulo também, o nosso fundo de Porto Alegre é um dos mais rápidos, né? Eles, mesmo com todas as dificuldades e com o quanto a gente sofre lá, porque depende desse recurso, não dá para a gente ser injusto, tem que reconhecer que dentro de todos os problemas ainda é ágil se comparado a outros fundos em outros municípios. Mas então o que aconteceu pontualmente nesse dezembro foi isso, né? As instituições precisavam do recurso para poder saldar a folha de pagamento no 13º, ali pelo dia 18, se não me engano, e a gente recebeu a informação pela gerência do fundo de que o repasse só aconteceria lá no dia 23, depois do prazo regulamentar, que nos colocou numa posição muito difícil. E aí essa instituição, uma grande instituição que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, se desesperou e
esperneou. Como é certo fazer, né? Então, esse mérito a gente não pode tirar, né? Eles fizeram o certo. Ah, foi num mês difícil, mas foi no mês em que estava todo mundo, ou todo mundo para o nosso universo, pelo menos, olhando para o fundo. Então, chamou atenção no momento em que estava todo mundo olhando para esse assunto. E a gente espera que isso seja, assim, virtuoso, que a gente consiga ter uma proposta de solução para que isso atenda às necessidades das instituições. Eu, por mais que escute o fundo e perceba as dificuldades da prefeitura em conseguir ter a agilidade para poder dar conta da folha de pagamento, não aceito isso. A gente precisa ter o fundo funcionando para poder saldar as contas que são essenciais dentro das instituições. Então, se lá a Junior Achievement ou essas outras grandes instituições aí que foram mencionadas, né, essas 10, 15 que precisam do recurso com a folha de pagamento, não puderem contar com esse recurso, bom, então, para que a gente está fazendo todo esse esforço para o recurso do imposto de renda ficar em Porto Alegre? Por que a gente não vai buscar outras possibilidades, outras fontes, outras negociações? Por que a gente não vai perder o nosso tempo com coisas que vão gerar mais resultado para as nossas organizações? O nosso trabalho é para que o recurso não seja mandado para Brasília, fique nas nossas instituições. E mesmo assim, a gente tem os descontos de 5%, 10%, 15% das nossas cotas, tem todos os estresses das prestações de conta, tem todos os tempos que a gente precisa dar conta para o fundo, enfim, tem todo o desgaste administrativo para um favor que a gente está fazendo para o município, inclusive implementar em ações sociais, que em última análise deveriam ser dever do município de dar conta, né? Então, puxa vida, olha só, que rico que é esse trabalho. A gente não deveria ter débito de 5%, a gente deveria ter acréscimo de 5% nos nossos trabalhos de captação que a gente faz para o recurso ficar aqui no município. Então, é um pouco essa a nossa dor, né? É isso que a gente sente, né? E por isso que a gente esperneou, nesse momento, a gente não, porque a gente não foi para a imprensa, Junior Achievement não foi, mas essa instituição foi para a imprensa, né? Esperneou desse jeito, porque se reconhece um pouco, né, injusto nesse ambiente em que a gente está inserido. Não sei se ficou mais claro, mas é um pouco esse é o sofrimento. Eu só queria explicar uma coisa, porque a retenção, essa foi uma retenção reclamada pela sociedade civil. Não foi nenhuma decisão da prefeitura, isso eu posso dizer. Eu lembro quando foi aprovada a resolução, no começo, nós do fórum, na época eu estava na coordenação do fórum, tivemos uma certa resistência em função de parecer um processo de carimbamento para instituições, mas a gente viu como uma grande estratégia, foi aprovado, de mobilizar as instituições para captar o recurso que antes não ficava no fundo. E foi pensado a retenção, esses modelos de 5%, 10%, conforme a natureza, para ajudar, e o recurso que foi repassado para o edital desse ano, que foi 1.500.000, é resultado dessa retenção para as entidades pequenas que não têm esse know-how de captação. Então, eu só queria deixar isso bem claro, que não foi uma construção política. Eu sei que a instituição se esforçou para captar, e outras, de repente, não se esforçaram, mas também a gente reconhece que muitas instituições pequenas não têm a capacidade de fazer esse processo. Eu entendo esse instrumento, eu acho ele extremamente justo, né? Na medida em que a gente tem mais poder de captação, não nos é problema dividir com quem, porventura, não tenha, né? Eu acho super seguro isso. Mas por que isso é necessário? É necessário porque a prefeitura não repassa o recurso. É necessário porque não há outra fonte. É necessário porque a gente precisa ter algumas organizações sociais cuidando da sustentação de outras organizações sociais. Quer dizer, na gênese há uma complicação, né? A complicação de que algumas organizações sociais dependem do trabalho de outras organizações sociais, quando deveriam ter a prefeitura investindo, né? Mas, enfim, entendo o mérito. Bom, obrigado, pessoal. Plenária, mais alguém? Vamos aproveitar já que o pessoal está aqui, ó, que a gente vai coletar esses dados, depois a gente vai fazer o encaminhamento como coordenação do fórum, já está definido, nós iremos ao prefeito com esse tema e depois a gente vai ver os encaminhamentos devidos na sequência. Em março nós vamos ter algumas devolutivas. Não, eu quero falar para vocês sobre a questão administrativa ali do CMDK, que eles estão falhando muito e estão nos deixando mal, entende? Eu tinha um projeto de captação e botei que eu ia usar para funcionários, para pessoal. E na hora eu estava devendo muito dinheiro para o supermercado e troquei o destino do dinheiro. Na prestação de conta me reclamaram, não, tu teria que ter trocado antes. Mas aí manda uma justificativa. Eu fiz isso com um mês, quando eu soube, com um mês. E eu não sei o que fizeram na minha justificativa lá dentro, entende? Simplesmente sumiu. Então, continuaram me cobrando que eu não tinha entregue, que isso, que aquilo. Eu tive que mandar mais de uma vez, mandei carimbado
pelos burocráticos de lá, estava carimbado, eu tinha entregado e eles diziam que não tinha entregado, entende? Outra questão que me preocupa bastante é que a última prestação de conta que eu fiz, eu entreguei. A gente sempre entregava uma cópia junto com os originais e eles ficavam com a cópia e nos entregavam os originais. E a última eles ficaram com meus originais e não é possível. Nesse momento eu paguei fundo de garantia, paguei um monte de coisa, quando eu prestar conta eu preciso dos originais, entende? E então é uma ordem que vocês têm que dar, porque as pessoas que estão ali parece que não sabem o que tem que fazer. A gente que tem anos de uso do fundo, a gente sabe como é que é. E eles lá dão outra ordem, não, tem que ficar os originais aqui e pronto, entende? Então, gostaria, sim, que vocês pudessem tomar providência, que está muito mal atendido aquilo lá. As pessoas parece que não sabem o que... Acho que não sabem. O único que sabe é o Luiz Henrique, que também se passa, entende? O Luiz Henrique sempre defende a parte dele. Não, tu não entregou, mas como eu não entreguei, está aqui a prova que eu entreguei. Então, é isso aí. Nós, de fato, ali, esse ano tivemos o esforço de pessoas, mas muitas deficiências, tanto que agora, por isso, ano que vem, nós vamos ter a promessa, esse ano, desculpe, é uma promessa, uma nova gerência, com também apoio de outros trabalhadores. O gerente atual se esforçou bastante, ele também foi substituído. No começo começamos a gestão com um gestor, e durante o primeiro mês, ele aguentou um mês ali no início, né? E aí veio um novo gerente, que também, com a carroça andando e com movimento grande, ficou muitas deficiências, apenas com alguns estagiários, que também oscilou muito. Houve uma deficiência, de fato, muito grande, que foi reclamada por nós, e que agora, a princípio, a promessa é, passado a eleição dos conselhos estelares, uma boa parte da comissão eleitoral, que estou junto com o Arnaldo, vai compor, então, a Fernanda Kerbes vai ser a nossa gerente administrativa. Então, nós temos a promessa, e vamos tensionar bastante, até porque agora, com todo o processo novo de inscrição de instituições, análise dos novos registros, toda a documentação necessária, precisamos de uma equipe, o recadastramento, uma equipe bem qualificada para poder atender bem as instituições. Nós também, eu quero dizer para vocês, não quero lavar as mãos, nós também não temos condições de estar todo o tempo lá, somos como vocês, alguns de nós são dirigentes de instituições, outros são trabalhadores que gastam 2 dias, normalmente por semana, muitas representações, muitas mesmo, a gente é convocado para muita coisa, e a gente tenta, dentro do esforço, fazer aquilo que é possível. Tem mais uma aqui, a gente encaminha aí o tempo. O Instituto Espírita Irmãos de Boa Vontade. Nós não somos captadores, mas olhando a questão, eu acho que o grande problema é que nós perdemos credibilidade com relação a essa situação do fundo. Nós vivemos um momento no país já tão complicado com relação a todas as questões de verbas e aplicações, enfim, que eu acho que realmente cabe a todos nós criarmos essa transparência e essa exigência diante da prefeitura, para que não haja essa fragilização num contexto tão importante que é o fundo na história de todos nós, né? E realmente eu acho que nós temos que tomar uma posição. Tá, obrigada. Eu, como conselheira da sociedade civil, eu concordo com quem falou que tem que ter um tensionamento, sim. Acho que o que aconteceu foi falta de respeito agora no final do ano, né? E acho que a gente tem que lembrar o prefeito que a prioridade absoluta é a criança e etc. Em algum momento a gente tem que fazer isso, como fórum, junto com o conselho. Acho que isso está certo, que a gente vai ter que fazer. Não dá para ficar achando que está tudo bem, isso tem que ser feito. Eu só quero lembrar que a gente vai, em março, como conselho, apresentar o relatório das ações do conselho, tá, de 2015, acho que é importante, até porque a gente faz muita coisa, e acho que é importante saber o que a gente faz. E dizer assim que a questão do fundo, a gente toma muito tempo nosso com o fundo, sim, são muitos projetos. Para vocês terem ideia, mais ou menos 50 milhões a gente aprovou em projetos, mas a captação até metade de 2015 estava em torno de 5 milhões apenas. Então, assim, muito projeto e pouca captação. Né? Nós, como sociedade civil, acho que a gente tem que se mexer mais na questão da captação, né, para contribuir, porque é uma contribuição que é para todos, né? Como foi dito, com as retenções, a gente contribui com todos. Então, nos ajudar e, de alguma forma, não sei, como fórum, como sociedade civil, tentar nos organizar para uma captação maior. A possibilidade de captação aqui em Porto Alegre, segundo um contador que falou com o conselho, é de em torno de quase 200 milhões. Né? E a gente está captando muito pouco, assim, perto da possibilidade que existe de captação. Só para lembrar.
E também, assim, com a Resolução 55, que está sendo estudada, vai ser aprovada logo, em março nós vamos ter que discutir também como fazer o recadastramento das entidades de uma forma também coletiva, né, que possamos ter essa aproximação, porque no reordenamento, a visita às entidades que a gente faz, para quem quer registro, acontece, tem várias entidades novas, assim, mas tem muitas que já tinham registro e que há necessidade de uma nova adequação, de novos programas inscritos, etc. Então vai ser um momento bem importante, muito trabalhoso, e que a gente vai precisar se ajudar também nas regiões para poder fazer isso acontecer. Então a gente tem que pensar uma estratégia para fazer isso de uma forma coletiva. E com a mudança da Resolução 55, a gente vai ter que mexer na 50 também, que é a da captação. Vai abrir possibilidade para captação de recursos para quem tem atendimento indireto também. Então, vai aumentar o nosso trabalho como conselho, mas vai ser importante para as entidades. Então, são novas possibilidades e tem que ter um bom entendimento disso também. Isso, Cristina, então, daí a gente encerra. Cristina faz a última fala aqui, que é importante também como SEMAS, e a gente faz o encaminhamento. Eu acho que também seria interessante que que houvesse uma padronização, uma atualização dos serviços das entidades. Porque muitas vezes a gente liga para lá e isso está muito atrasado, não existe uma atualização, mesmo tendo sido entregue os documentos que a gente entrega anualmente, isso não é colocado como novos serviços, os serviços ainda são muito antigos. Acho que isso aí seria muito bom. 55 vai dar conta disso, né? Já aprovou agora até março. E para reforçar que o CMDK, todas as quartas-feiras de manhã, nós estamos em comissões, mas também atendendo as entidades. São todos muito bem-vindos para conversar, tirar suas dúvidas. Então, e um bom 2016 para todos, né? Para fazer o encaminhamento, e aí também aí vocês ficam liberados dessa parte, mas acho que era importante fazer esse bate-papo de início já para a gente passar e ver. Como encaminhamento, eu acho que é tranquilo. A coordenação do fórum vai fazer uma agenda com o prefeito para tirar a limpo e nós vamos pontuar ali. A gente vai entrar em contato com o CMDK, vamos convidar que alguns deles também estejam presentes, Frei Luciano, para que na plenária de março aí nós vamos dar uma devolutiva aqui para a plenária e vamos tirar a limpo também do governo claramente. Aí o fórum de entidades propondo a reunião, diferente lá do, não que seja uma coisa melhor ou pior, não é isso, mas é diferente de alguém que está permanentemente com eles. Daí é o olhar de quem representa as entidades que vem com uma lista de demandas. Vamos fazer essa prévia, essa peneira, e em março a gente faz a devolutiva com vocês, e aí quem sabe até aí para o andar ali, já abril, maio, se for necessidade, a gente chame alguém aqui que realmente dê o respaldo e exato, o próprio prefeito, quem for, o vice, se é que já está entrando nessas agendas nesse ano também, que venha aqui falar com a gente no tema, se for o caso. Pode ser assim, plenária? Pode. Ok, vamos encaminhar então. Vou dar uma salva de palmas que comecem bem o ano também em CMDK. Um belo trabalho também que vem fazendo. Em março, inclusive, eles vão fazer um relatório. Feliciano, obrigado, e a gente vai conversando. Acho que é importante o que a Olga falou, né? Quartas de manhã, quem precisa, podem ir falar diretamente. Todos os conselheiros estão lá, presidência. Acho que é um caminho. Se por telefone e e-mail não dá, tem que ir em loco. Tem que ir pessoalmente e tirar limpo as dúvidas. Vamos à frente, então. Plenária de fevereiro, está ali na pauta. Cancelada, então. Feriado de navegantes e carnaval. Nós só voltaremos a conversar em março. Em março já tem um problemaço para conversar, que é, de novo, a novela mexicana perdeu para nós, reajuste de convênios. Quando tu acha que minimamente encaminhou um, tem o outro e não se resolve praticamente nada nunca naquilo que vem. Mas já fica o convite a pensarmos, até por e-mail em fevereiro, só receber alguns e-mails, sim, fazendo a lembrança do reajuste de convênio. Continuo dizendo que alguém, eu acho que tem que ter um insight ali, alguém tem que ter uma inspiração ali no sua meia hora de folga no dia enquanto dorme, pensar alguma coisa diferente para esses reajustes de convênios. Acho que esse, não diferente, o reajuste financeiro tem que vir, mas o algo diferente que incremente o trabalho. Acho que alguma coisa nova tem que vir para uma mesa de negociação, porque assim, ó, o reajuste... É ano de eleição, vamos torcer que isso ajude, vamos ver de que maneira isso pode auxiliar, mas independente do reajuste que for,
15%, 20%, escolheram que fosse um milagre, choveria 15 dias, mesmo assim continuaríamos com dificuldades diversas, porque a defasagem é gigantesca. Alguma coisa junto com o financeiro terá que chegar. Quem sabe alguém tem alguma ideia, alguma coisa que se consiga viabilizar, porque esse é um problema. Sinceramente, ajuste de convênios, tem que ter a pessoa que falou no início, sensibilização, paciência, e ao mesmo tempo, enfim, sim, é o tema do... Sim, que não virá, da emenda 9? Acompanhamos até a data possível junto à Câmara de Vereadores e Prefeitura e deu no que desde o início estava mostrando que ia dar. Não ia dar em nada. Porque é o prazo, porque agora não tem recurso. Se tivesse o recurso, tinha ido para a SMED, mas como é que vão passar para a SMED se o recurso da Prefeitura não tem? Ah, mas ali é uma emenda, é um indicativo. Ah, mas é um indicativo, não significa que é uma exigência. Então assim, ó, esse jogo de conversa, e vai ter o ponto à frente que a gente vai conversar do Concreches. Quantas vezes no Concreche vocês falaram também naquelas manhãs? Quantas vezes os vereadores disseram que daria um jeito, encaminharia, tinha que vir? Aonde? Então hoje é um problema, tá? Se conversa num setor, a responsabilidade é do outro. Tu vai com o outro, é desse daqui, e a gente fica caminhando o mês inteiro, porta em porta. Está faltando alguma coisa, as coisas não estão fechando assim claramente, a emenda 9 simplesmente não existe mais. Quando ela fechou os 12 meses, ela fecha por si só, né? Como as outras emendas também. Não foi só a emenda 9 que não foi efetivada, tem uma série de emendas lá que também não foram efetivadas no que diz respeito a recursos. Gente, vamos à frente, são 3 horas, temos um tempinho ainda, mas depois o outro ponto que a gente quer começar uma discussão rápida também. Convites em fóruns temáticos. Olga, por favor, quem mais tem? Fóruns temáticos, então, gente, janeiro e fevereiro. Reclamações agora também, pode vir à frente aqui. Elaine, o Fórum de Educação Infantil que costuma fazer plenárias em fevereiro, vai fazer alguma? Não também? Então, até onde a gente saiba, nenhum fórum temático tem reunião em janeiro e fevereiro, tá? Voltará tudo em março. Reclamações também à frente, Olga. Tá na pauta ali, desculpa. Não tá. 22 de janeiro. É de janeiro, né? Não é fevereiro. 22 de janeiro? 21 de janeiro. Me manda um e-mail próximo da data que a gente reavisa as entidades. 2 fóruns. Mesmo horário? Isso. Depois a gente manda próximo da data, a gente manda avisando de novo, tá? É sobre o Fundeb. O Fundeb, então, abril do ano passado, aos BE, né, da Rede Marista, na minha pessoa, passou a compor o Fundeb representando o Fórum. E, só que mês passado nós ficamos sem suplente. E aí nós precisamos encaminhar para a plenária de março a substituição de um suplente para o Fundeb. Hoje eu componho a vice-presidência. Nós tivemos um ano de muita luta. A SMED nos boicotou o que pôde. A nossa nomeação saiu em dezembro, no começo de dezembro. Então nós passamos o ano inteiro brigando com a secretaria. Outra coisa é a questão da corregedoria dos conselhos tutelares. Hoje eu estou representando o conselho, o CMDK, e o fórum está sem representação. E aí os colegas me ajudem aqui. Cupini. O Cupini era dos Mas não vi mais aí os colegas pediram então que eu trouxesse essa informação. Sim, sim. Eu vou entrar em contato com o Cupini daí para ver, porque a Corregedoria dos Conselhos é um local que tem que ter representante. O Fundeb, qual é a reunião de vocês em março? Acho que dá para fazer essa indicação em março. Tá. Na plenária de março, nós vamos avisar por e-mail, nós precisamos de alguém da plenária que pudesse começar a participar do Conselho do Fundeb. Então, vai pensando alguém ali que gostaria de participar. Geralmente se reúnem quando na semana? Na última quinta-feira do mês. Última quinta de cada mês, de manhã? De manhã. Então, vamos pensando, porque nós vamos ter que indicar mais alguém. A gente conseguiu essa
esse local como fórum, só que agora nós temos que ter tanto o titular como o suplente, e o Cupim envolvido a corregedoria dos conselhos também, que precisamos ter gente. Eu não sabia que ele não estava indo, mas eu vou ver com ele, ver o que aconteceu ali. Temos aqui mais um convite, ou informe. Se tiver mais alguém, venha. Não, o informe é sobre as dívidas das instituições com o DEMAI. A gente levou para o Concreches. Eu estava devendo, eu devia 50 mil de água e já estava em 194 mil. Aí eu fui negociar e eles me cobraram 3.800 por mês, né? Bom, era um absurdo. Aí eu levei para o Concreches e o Ferronato e a Sofia agilizaram, falaram com o Melo, falaram com o diretor do DEMAI e saiu um refinanciamento, o projeto de lei lá deles da Câmara, o refinanciamento. Então, todo mundo que tem dívida vai poder refinanciar. O bom da história é que eles cortaram juro e correção monetária, não tem mais, para quem refinanciar, e o que a gente deve de água pode receber pode baixar um pouco, e se a gente pagar numa vez só, direto, a gente pode pagar 10% da dívida. Então, por exemplo, se eu tenho 50 mil, eu vou pagar tudo direto de uma vez só, 5 mil. Alguém me falou que a gente pode pedir ajuda para o FUNCriança, para o CMDK. Eu não sei se é possível, o pessoal está aí ainda, até gostaria de saber se é possível. Mas eles só têm que regulamentar e a gente vai poder negociar nesses termos favoráveis a nós. E uma outra questão que eu queria perguntar aí para o pessoal que está negociando com a FASC é o seguinte: o convênio da FASC não diz nada de como, não define como vai agir cada coordenador e esse, aquele e aquele outro. Mas num ponto do convênio diz que a gente teria que seguir as normas feitas pela FASC. Junto, tinha uma comissão que estava fazendo essas normas. Outro dia me surpreendeu porque eu reclamei da assistente social do CRAS, a que eu pertenço, que eu tinha pedido busca ativa para algumas crianças e eles não fizeram. Aí eles me disseram que quem tem que fazer é a coordenadora pedagógica, o que é um absurdo. Então, e no mínimo eles botaram isso nas normas. Então, eu gostaria que a gente pudesse olhar melhor essa história das normas do que eles criaram e que a gente não conhece. Eu não conheço, nunca me deram essas normas, não sei se alguém conhece. Tu conhece? Tem uma na tá. frente. Então é isso. Outra coisa, eles entregaram, o Concreches entregou todas as resoluções, tudo que eles fizeram durante o tempo, em dezembro. Eu acho que eu vou mandar para o fórum, eu não trouxe aí para vocês poderem mandar para todo mundo, pode ser? 2 vezes, nós podemos mandar de novo. Ah, tu já mandaram? Ah, então tá bom. Mandar de novo pra Tá, então tá, obrigada. Bom, então nós somos técnicos, participamos do Fórum de SAFs, né? Até nós estávamos conversando com a que participa da coordenação do Fórum de SAFs, que é a preocupação, né, com a extinção de SAFs e criação dos PAIFs volantes, né? Então nós estamos discutindo isso e estamos trazendo aqui essa nossa preocupação, tá, para as entidades. Chegou o microfone aí? Não ainda. Aí chegou aí. Oi, boa tarde. Eu acho que esse ponto, né, esse ponto também que a colega falou e outros pontos, vem de uma mesma raiz. Quando a gente discute convênio, nós temos que discutir projeto técnico junto. Sim. E nós temos que discutir em paralelo, né, os dois, porque quando a gente assina o convênio, a gente tem que assinar um compromisso do nosso lugar nessa parceria. E aí o que está acontecendo é que no cotidiano, aquilo que a gente se compromete enquanto parceiro, vira em algumas concepções terceirizadas. E as diretrizes vêm verticais, vêm de forma vertical. Porque a gente não discutiu bem e não está amparado pelo convênio. Inclusive alguns aspectos técnicos, que vai estar no projeto técnico. Tudo não vai estar amparado no convênio. Mas esse projeto técnico ele tem que estar sendo discutido dentro do Fórum de Entidades também, junto com os fóruns temáticos, numa composição, né, de dirigentes que vão se amparar nos seus técnicos, mas uma composição principalmente dos dirigentes que possam discutir passo a passo do que está acontecendo nos territórios. Porque isso que você trouxe é a diretriz do MDS.
Só que o MDS, ele bota uma diretriz geral e ele fala, isso são parâmetros nacionais que vão ser adequados às realidades municipais. A nossa realidade no município de Porto Alegre é de um histórico de atuação muito forte das organizações da sociedade civil. E esse histórico não é apagado com a implementação do SUAS. Então, é muito importante isso, eu depois quero marcar uma hora contigo até, individual, para conversar, do nosso papel dentro do Sistema Único de Assistência. E quando a gente for discutir convênio, tem que discutir projeto técnico junto. Obrigada. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente fez... 2007, eu estava presente, foi a primeira reunião que a gente sentou para discutir, em janeiro de 2007, no antigo local do SEMAS, para discutir os convênios. E até hoje, eu acho que a gente tem passando o tempo, 7, 8 anos depois, para fazer. Me parece que quem teria que propor o projeto e o convênio é o SEMAS e o CMDK juntos. E o Fórum, a FASC, a SMED acompanhar. Porque são os conselhos que deliberam sobre essas legislações. Só que nós estamos numa lógica invertida. Pela demanda a gente discute, a gente vê. Não é para desanimar, vamos conversar sobre isso. Mas os fóruns temáticos, no mínimo, discutiram. Eu entendi o que tu falaste, só estou fazendo um adendo ali. Uns 10 modelos de convênio. Só que na hora que senta com os agentes, com o governo, com conselhos, são olhares em momentos diferentes, e aí as pessoas não entendem por que aquela frase está lá. Então cada um faz o seu entendimento, tira, inclui, e não se vai a lugar nenhum. E sim, nós não temos um projeto técnico claro, que embaseie convênios e tudo mais. Hoje os convênios é um geralzão de qualquer coisa, que daí as especificidades se quebram. Por que num convênio ainda tem que dividir por cláusulas o uso do recurso? Para mim é um equívoco total. Se há um conveniamento que te diz que para ter SASE tu tem 10 mil reais, a entidade teria que definir os 10 mil. Mas isso depende, eu estou enganado, mas é o meu ponto de vista, depois de tanto tempo discutindo. Se a minha entidade quer gastar 10 mil reais em comida e nós vamos dar jeito de pagar funcionário e material pedagógico, sei lá de onde, que se vire minha entidade. Agora só pode 1.000 aqui, 2.500 ali, 30% aqui, e aí o recurso que é pouco, por vezes tu não consegue fazer pior ainda a gestão. É uma discussão. Sim. Tu deu um exemplo do convênio, da parte financeira. Aí esse mesmo convênio, ele se concretiza como um serviço de convivência no território. E aí a entidade, ela tem 20 anos no território, e nós temos um conceito no SUAS chamado Portas Abertas, CRAS. E aí, por exemplo, uma criança ela precisa acessar o serviço de convivência e via MDS aberto, o próprio MDS se coloca como aberto, os municípios têm como discutir, tem que ser via CRAS esse porta aberto. O porta aberto é apenas o CRAS. Então, a comunidade vem, é uma entidade que ela já está vinculada há anos, 20 anos, e aí muitas pessoas têm uma concepção de que ela tem que passar via CRAS para via entidade. Então, são detalhes do cotidiano que atrapalham a excelência do trabalho que a gente preza. Então, isso tem que ser dialogado junto com o convênio, porque quando a gente assina o convênio, a gente assina também um compromisso ético e político com a nossa comunidade. E a gente não pode depois vir diretrizes sem a gente estar discutindo como se fossem dogmas, entendeu? Então, a gente tem que discutir hoje o que eu chamaria dos dogmas do SUAS, né? E as suas inúmeras interpretações. É nesse sentido. Okay. Temos mais um recado. Então, eu vou trazer uma devolutiva da Assembleia do Fórum Estadual, que aconteceu no mês de dezembro, né, que eu tinha dito. Então, o Fórum Estadual, ele mudou a coordenação do Fórum Estadual. As entidades que ficaram foi Associação Cruzeiras de São Francisco, Instituto Pobre Servos da Divina Providência, PROAME e SEDECA, que é de São Leopoldo, Centro de Defesa da Criança e Adolescente, Fé e Alegria, OAB-RS e FERGS, que é Federação Espírita do Rio Grande do Sul. São as entidades que ficaram na coordenação colegiada do Fórum Estadual. Tá, lembrando que as plenárias do SEDICA, do Conselho Estadual, são sempre na última terça-feira do mês. Então, o fórum sempre acontece na segunda-feira, que antecede essa terça-feira, tá? Às vezes, tem uma segunda-feira, que é o último dia do mês, daí não vai acontecer naquela segunda-feira que antecede a última terça-feira do mês. Ali na Fernando Machado, acontece na sede do fórum as reuniões. Quem é entidade de âmbito estadual, por favor, participe. Na coordenação tem a Bruna,
a Dalva e eu que estamos fazendo parte. Então, qualquer dúvida pode falar com nós também. Próximo das datas, pode mandar para a gente o e-mail, a gente repassa também para ir lembrando. Temos mais um comunicado aqui, a gente vai para o último ponto, aí depois os editais, um informe rápido. Boa tarde a todos. No meu caso, não é nenhum comunicado. A questão é assim, quando a gente está discutindo a questão de parceria, principalmente com o município, depois que eu participei de uma reunião onde a secretária disse, manda quem pode, obedece quem precisa, e que nós, enquanto entidades sociais, a partir do momento que a gente assina um convênio com o município, a gente deixa de ser entidades privadas e sim entidades como fossem entidades governamentais. Tem muitas entidades aqui que estavam e ouviram ela dizer. Ela só faltou todo mundo mandar calar a boca, porque ali quem estava falando era ela, e nós, entidades, tínhamos que baixar as orelhas. E quem não estivesse gostando, que pegasse seu convênio e fosse lá entregar, porque tinha gente para assumir. Que evento foi esse, até numa oportunidade? Foi no Veleiros do Sul. Tá. A gente conversou sobre aquele então, essa questão de parceria, de como é que a gente tem que se ver, como é que a gente se coloca dentro de tudo isso. Porque as entidades, elas estão num papel de entidades prestadoras de serviços e tem que se tornar passivas. A gente não tem que reclamar, a gente não tem que reivindicar, a gente não tem que pedir aumento de convênio. A gente tem que baixar as orelhas para o município e acatar o que eles estão dizendo. Isso é muito complicado, isso é no geral. Porque muitas coisas que se vem discutindo por várias comissões que se passa, rediscutindo o convênio novo, tentando botar o que é o desejo nosso enquanto entidade, ele é sempre suprimido. Porque o que parece? Parece que estão usando as entidades, colocando umas contra as outras, porque daí, assim, eu tenho problema, mas ali do lado tem a entidade que vai ali, que é o meu espaço, que é o que foi construído pela comunidade para ir ali assumir. Parece que virou moeda de troca, voltou a se ter currais eleitorais, virou moeda política, o trabalho social. Isso é muito triste. Sem dúvida. Né? Isso é muito triste. O momento que ela disse assim, e todo mundo ficou, manda quem pode, obedece quem precisa. E fiquem quietos porque tem que atender. Vamos então aqui, última fala aqui do colega, e a gente vem para o ponto dos convênios aqui, que também é jogo rápido, com certeza terminaremos antes das 4, mas acho que é importante nos informes, se o pessoal tem necessidade de poder também falar, porque esse é o momento. Gente, assim, boa tarde. Com relação complementando o que a José está colocando, o que a gente tem sentido, assim? Vocês receberam algumas comunicações do tipo assim, a nossa sugestão é esta, vocês trabalham esse dia, fecham esse dia, não, vocês não fecham, vocês abrem de novo, vocês continuem trabalhando, a nossa sugestão é essa. Outro detalhe importante, adaptação de criança, agora que está entrando uma leva nova de criança, adaptação de criança com dia e hora marcada. Só pode até tanto tempo. Não se respeita mais o tempo da criança. É 20 dias e acabou. Depois bota no freezer que ele congela e não chora. Me parece que é isso. Eu não sei se vocês estão contentes com isso, porque nós não estamos. Não sei, sou só eu? Ah, tá, pensei. Então, a gente está descontente com isso. Porque, pouco a pouco, né, a gente está perdendo autonomia. A gente está perdendo autonomia. E essa questão do curral eleitoral, que até que usem, até podem usar, né, as nossas instituições, se alguém ainda está caindo nessa ilusão de curral eleitoral, mas pelo menos que nós sejamos o ferreiro, aquele que senta o martelo, entendeu? Desse curralzinho eleitoral. Porque agora está na hora de chegar um monte de gente nas nossas escolas encostando. Já chegaram lá. E nós já botamos a correr. Porque nós não somos mais massa de manobra. É no nosso que aperta. E eu acho que está na hora da gente dar um freio, especialmente algumas assessorias pedagógicas que não assessoram em nada, que entram na escola e, sabe, com aquele ar de empáfia, e assessorias na linha da questão da nutrição também, que a gente também botou a correr, aquela sem vergonha, né? Botou, ela não pisa mais lá, outra menina muito, muito bacana, muito profissional, que vinha, né, estagiárias com um olhar totalmente doido. Para vocês terem um exemplinho básico, né? Mandou lá, olha só, mandou lavar a embalagem do extrato de tomate.
Abrir a lata, lavar a lata, abrir a lata e botar na geladeira. Sabe-se que tu não pode deixar na lata, né? Isso é o mínimo. Quem mexe com nutrição sabe que tu não pode deixar uma lata aberta na geladeira. E a criatura mandou deixar a lata. Então, assim, as instituições estão recebendo orientação de pessoas sem a mínima qualificação. E, entendam, não é nossa obrigação assumir, mudar turmas de jardim desta forma enlouquecida que está vindo aí. Não é nossa função. Quem puder, faça adaptação. Quem não se planejou, continue na sua linha. Mistura criança, faz uma bagunça, mistura, misto, puxa daqui, joga de lá. E aí, gente, que isso? Não é assim que funciona. Não é culpa nossa que o município, né, não consegue abraçar a quantidade de crianças que está na rua. Não é nossa culpa. E nós não temos por obrigação atolar as nossas escolas de criança. Porque, antes de mais nada, é qualidade que a gente tem que fazer, e não quantidade. Ok. Acho que temos várias demandas aqui. Esse bate-papo sobre reclamações, enfim, indicativos, convites. Eu acho que 2016 tem pautas distintas com FASC e SMED, mas no fim da história toda, aí vem o ponto que eu já quero convidar aqui, Rosângela, por favor. Eu pedi que ela foi uma que depois da última plenária se conversou um pouquinho. Eu lembro que o Antônio Matos ali fora a gente conversou, Jussara também propôs essa temática aqui sobre a questão ampliar ou qualificar. Não é prático de se conversar sobre esse assunto. Eu vou colocar ali as duas lâminas da Rosângela, mas eu só vou... que ela só vai, assim... E a gente vai falar uns 15 minutinhos sobre isso, 20, porque na plenária de março, abril, a gente vai conversar, isso vai ter que ser amadurecido. Mas eu só vou dar a seguinte situação. Ao mesmo tempo que seria um cálculo prático, vamos congelar novos conveniamentos e desse recurso vamos ampliar... Também existe dentro desse fórum diversas entidades que estão no aguardo das metas e que elas entrem de uma vez. Então, não é que nós vamos definir como fórum a partir de agora, não queremos mais nada, ou vai ser tal e coisa, mas nós temos que ter um posicionamento, porque também nas negociações, nas nossas conversas, é uma coisa que não é de um ano para outro, mas ela vai ter que entrar. Eu pedi para a Rosângela aqui, de uma maneira muito objetiva, pudesse colocar algumas coisinhas sobre isso. Rosângela, acho que uns 3, 4 minutinhos para apresentar e vamos ver, acho, o ponto de vista. A Jussara também de maneira objetiva pelo tempo. A gente vai poder conversar em março, abril mais e outros da plenária, que tu és uma defensora há bastante tempo sobre essa questão. Eu já te vi, não é só tu, temos outros, isso não está errado. A questão do congelamento para ampliar. Hoje existe uma bola de neve. O SEMAS, inclusive, poderia trazer alguns dados para nós, porque todo ano entra meta, e cada vez que se vai negociar os benditos reajustes, claro, mas aumentaram 50 convênios, como é que vocês querem que a gente aumente mais agora? Então esse é um problema. Talvez esse assunto esteja atrelado a todas as discussões que a gente fez até agora. Talvez. Rosângela. Bom, nós acabamos, o Joel e eu, conversando informalmente no fórum sobre isso. Aconteceu acidentalmente, mas eu acho que tem tudo a ver. E as colocações que a Josi fez, e o nosso colega também fez, eu acho que vem nesse caminho. Né? De o que nós queremos ampliar ou qualificar. E aí fica esse questionamento, justamente da colocação que o Joel fez. Algumas das entidades necessitam de metas, mas outras têm a visão de que nós precisamos ampliar. Mas, se nós ampliarmos, como isso vai acontecer? Né? Ou se nós nos preocuparmos com a qualificação, como isso vai acontecer? Então, nós ficamos pensando, por exemplo, que, para mim, existe uma necessidade fundamental de nós radiografarmos as nossas regiões. De nós termos conhecimento profundo das necessidades de cada região. O que cada região precisa? Qual é o programa que está defasado naquela região? É a educação infantil? É o solicitar aos CRAS e aos CREs informação dos registros que existem de usuários no CRAS e no CREs? Ou nós vamos chamar uma entidade particular para fazer essa radiografia? Porque só a partir desse momento é que nós teríamos realmente configurado quais são as nossas necessidades. E aí, vindo de encontro à fala da Josi, acaba essa discussão
né, do espaço, porque eu quero o espaço da fulana, eu quero o espaço da ciclana. Não, nós não temos necessidade de mais educação infantil na região Partenon, por exemplo, né? Mas temos essa necessidade lá na Ilhas. Então, nós temos que conhecer que município é esse do qual nós fazemos parte. E isso só acontece quando nós temos um conhecimento profundo e bem radiografado desse serviço que acontece. Quantos usuários nós temos? Claro que nada é 100%, mas o quanto mais nós chegarmos perto dessa radiografia, o mais profunda essa radiografia for, melhor será qualificado e melhor será entendido o nosso trabalho. E mais, nós temos condições de discutir em pé de igualdade com o governo. Está aqui, está registrado. Nós temos essa necessidade. Um registro é uma necessidade do município. Está comprovado. Eu acho que é um pensar que nós temos que desenvolver. A gente sabe que isso não é uma coisa que vai ser fácil, né? Mas nós temos que começar a pensar isso quanto fora de entidades. Então, nós jogamos agora, né, para a plenária, como é que nós vamos definir essa temática. Nós temos a intenção, e eu acho que é importante também alguém se posicionar, repito, é só o começo da conversa, porque como esse assunto ele brotou agora em 2015 com mais força, inclusive puxado pelo governo, nós temos que lembrar o trâmite na cidade. Quem delibera hoje sobre metas e tudo mais é o orçamento participativo. E nós não queremos em momento algum fazer ou querer a troco, não, é apenas indicativo, porque bem ou mal, um indicativo do Fórum de Entidades, que não vai se conseguir talvez fazer esse ano, mas enfim, tem que começar a discussão, para algum momento fazer, o indicativo do Fórum de Entidades para a cidade tem o seu devido peso, porque as micros também, as entidades estão presentes no orçamento participativo. São coisas que vêm aparecendo, porque senão nós estamos discutindo, o assunto ele volta, aos que defendem qualificar, aos que defendem um congelamento, mas para quanto tempo? Só que a plenária última que teve o Marcelo, aqui o presidente da FAS, que quando terminou a plenária, continuaram aqui umas 30 pessoas, tá, gente? E no mínimo 4 ou 5 aí, não vou lembrar de nome, mas fisionomia, inclusive algumas não estão aqui hoje, me chamaram de canto e disseram, olha, essa discussão de congelamento, somos contra. Nós estamos esperando há 3 anos, 4, 2, sei lá quanto, as metas, nós precisamos. Então, de maneira alguma, então não é um assunto, e talvez é isso, e por isso que eu quero que fale, porque a questão da qualificação precisa passar por um congelamento de metas? Talvez é uma outra pergunta, porque hoje o que o governo nos apresenta, e deixou claro na última negociação de reajuste, o OP e o aumento de convênios onera o repasse, e aí isso dificulta um reajuste maior. Isso é o que foi nos passados, só que nós temos que também fazer uma avaliação. Porque tem vários aqui que são pessoas batalhadoras dentro do orçamento do participativo também. O próprio SEMAS tem dados ali concretos e financeiros. Jussara. Gente, a questão não é essa. Se nós temos 232 creches conveniadas, parece que é isso, ou por aí, 223, se a gente tem isso e querem aumentar as metas dessas entidades, numa boa, amplia o que já existe. Só que a proposta da prefeitura não é essa, gente. É onde existe falta de educação infantil, ela constrói a escola e entrega para a comunidade. É outro aspecto. Uma coisa é tu ampliar ali no Campo da Tuca, ampliar lá na Santa Teresa, ampliar o que já existe. Tem convênio com aquela entidade, ela amplia mais 20 crianças, mais 40 crianças. Isso é uma coisa. Isso a gente não... A ideia não é congelar isso. A ideia é congelar... Ela declarou na última, tu estava presente, né? Que tinham 223 creches conveniadas e que ela ia chegar a construir 250 e que as 27 novas eram para entregar para as comunidades. E aí não é o orçamento participativo. O orçamento participativo, não, o que eu quero te dizer é que o orçamento participativo quer a educação infantil naquele lugar, mas não estão exigindo que a educação infantil daquele lugar seja administrada pela comunidade. Queremos a escola de educação infantil ali, com vagas para as crianças daquela entidade, mas isso não quer dizer que vá entregar para a comunidade. Na história da terceirização barata e miserável, gente. Porque o que nós fazemos é terceirização barata e miserável.
Porque a gente não tem dinheiro para comprar comida. E eles pegam o PENAI, ficam com o PENAI meio ano preso na prefeitura para depois nos pagarem o PENAI. O PENAI eu recebi em julho, quando desde março já estava o dinheiro lá, entende? Tem gente que nem recebeu. Tem gente que nem recebeu e o PENAI entrou, entende? Então vamos analisar. A questão é o abuso que a secretária está fazendo conosco de construir creche e largar para as comunidades se virarem e suarem a camiseta. É isso que ela está fazendo. E é isso que eu estou conclamando esse fórum a ser contrário. Porque não é possível que eles continuem construindo e continuem largando para a gente administrar com repasse baixíssimo. Ela já admitiu que as nossas crianças custam para eles 3 mil e que as crianças deles custam 8 mil para eles. Então, estão nos usando para a gente fazer um atendimento que a gente se sufoca para fazer um bom atendimento. E fazemos um bom atendimento. Eu tenho certeza que muitas das nossas creches são melhores que as escolas infantis deles. Entende? Porque a gente sabe como é que funciona. Então, a discussão é essa. Não deixar construir mais para entregar para as comunidades, sim construir e assumir. Eles que assumam essas escolas que vão construir. E tem um outro detalhe, gente. Quem mora em vila e conhece as vilas, a gente não tem os terrenos de 1.000 metros quadrados. E ela quer terrenos de 1.000 metros quadrados para construir novas creches. Lá na Glória, nós não conseguimos, nós precisamos creche em várias vilas e não conseguimos, que não temos terreno de 1.000 metros quadrados. Não conhece a realidade. Entende? Então, isso a gente sabe, eu sei que em vários lugares da cidade é igual. Então, a ideia é essa, não deixar construir novas para entregar para a comunidade administrar. Lembrar que tem o viés que a Jussara passou, a educação infantil. Só vamos lembrar também que é uma questão de conveniamento à FASC, que atualmente são 600 convênios. E se a educação infantil está defasada, quando entrar no convivência e fortalecimento de vínculos, aí vocês... Então tem o lado também, alguns aqui não tem FASC, existe toda uma outra gama ali de discussão. Era exatamente isso que o João colocou, que eu ia colocar. Que a problemática não é só a educação infantil, né? Que é que nós consigamos radiografar todos os programas para nós podermos sentir qual é a realidade que nós estamos vivenciando. Pessoal, eu fiquei um mês de vereador, a última vez que... Foi até aplaudido aqui na... Aplaudido isso, obrigado. Mas a questão é o seguinte, gente... Existe orçamento participativo, existe fórum, existe... Enfim, democracia, né? Eu faço assim porque a democracia ela tem que ser ilimitada. Ilimitada, na verdade, quem faz o planejamento, primeiro, da geração das verbas, da receita? E quem tem acesso a isso? E quem define que uma parte percentual daquela receita que não foi decidida por a gente, onde vai ser? Nós ficamos decidindo sobre uma parte que nós ajudamos a deliberar. Então nós temos que fazer a seguinte discussão, é ir profundamente para fazer o questionamento da cidade. Eu fui coordenador do orçamento participativo da cidade, no tempo do PT, e do governo estadual. E a discussão era essa, não era ver que rua ia ser asfaltada. Era primeiro ver quanto de dinheiro que teria de receita e a partir daí decidir onde aplicar. Nós resolvemos isso. A questão não é se vai até 250, eu estava lá. Se é 250, enfim, daqui a pouco vão ser acusados de não querer atender, né? Não, é o seguinte, nós temos que apartar isso. Como é que nós fizemos para qualificar isso? Independente se vai até 250 ou 300. Isso é obrigação. Ah, não tem dinheiro, então vamos ver onde é que tem dinheiro. Nós temos que fazer essa discussão que é de mérito. Senão a gente está brincando de democracia. Aí não vai entrar na discussão do EPTU. Eu comecei dizendo que eu estava nesse um mês lá de vereador. Eu fiz milhões de propostas. Sabe como é que vem? Vem assim, tem a maioria... Eu cheguei a dizer que são bancadas surda, cega e muda. Que não falam. Quem falava é só a gente. Então, coisinhas assim, tipo, propus
20 mil reais para uma emenda, não sei do que é muito bom para a cidade. Eu tenho certeza que se o prefeito tivesse aqui, ou o secretário, constrangido pela participação, ele não teria como dizer não. Para as bancadas do governo dizem não. E passam tudo o que eles querem. Então, a questão, eu estou propondo um método que não seja aceitar se não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Tu não me disse. Mas de onde é que veio dinheiro? Sabe? A gente tem que entrar no mérito lá pela Secretaria da Fazenda e definir receitas. Porque tem como definir isso. Olha, todo mundo sabe, aquilo que se vê no jornal é verdade, na televisão. Todo mundo sabe que tem dinheiro para um bocado de coisa na cidade. Quem é que discutiu mesmo aplicar aqueles 68 milhões lá na beira do cais? Quem é que discutiu mesmo? Vocês acham que o orçamento discutiu? Vocês acreditam? Evidente que não. Teve gente que não teve coragem de dizer o seguinte: vamos pensar em priorizar esses... quer fazer, mas precisa de 68 milhões? Quem sabe 65 milhões e meio e 2 milhões e meio para a emenda 9. É essa a questão, gente. Então nós temos que tomar cuidado para a gente não fazer parte do circo. Esse é um costume, um cacuete, que o conjunto do orçamento participativo, inclusive os que estão aqui, se acostumaram a com a boca torta. É muito difícil, mas é desse jeito. Eu acho que nós temos que, se nós não entrar nesse mérito, vamos continuar daqui a 300 reuniões do fórum discutindo, pois é, mas não tem dinheiro, como é que a gente faz? E que angústia agora. Imagina, ficamos com a 223, vamos ter 250. Vocês não querem? O governo vai dizer que o fórum não concorda ou com 250 ou com a capacitação dos 223, que nós estamos na parede, né? Na escolha de Sofia. Tu vai ficar com 223 para qualificar ou tu vai querer 250? Bom, se não quiser, são contra o atendimento das crianças. Não é assim. Não, exato, mas de qualquer jeito nós vamos ser responsável ou culpados, que é pior, né? Culpados por uma situação que nós não criamos. Nós vamos fazer só a última fala do Everton. Vamos fazer uma última fala do Everton, porque hoje é, como eu disse, só para dar o início. Março esse assunto vai voltar e a gente vai começar a convidar algumas pessoas também de fora do nosso hall direto também para tratar sobre esse assunto, porque vejo como é importante. E enquanto fazem falas, eu que consigo ver a plenária, tem várias pessoas que concordam ou discordam de falas. Por isso que é importante esse espaço. A importância que tem essa discussão é a gente começar ela. Everton, e a gente vai para o último ponto de pauta depois, que são os captação de recursos e editais em aberto. Boa tarde. Eu vou falar em função, acho que dessa questão dos convênios, que a gente vem discutindo já há bastante tempo, da nossa dificuldade. Nós somos colocados num lugar hoje, enquanto entidades, enquanto atores sociais, que é de administrar aquilo que é pensado por alguém. Isso já vem acontecendo há algum tempo e num processo acentuado, um progresso acentuado da gente ir fazendo e respondendo e não pensando sobre os nossos fazeres. Eu acho que nós, enquanto fórum, e também tem uma situação da qualidade da nossa participação nesses espaços de construção coletiva, a gente precisa rever um pouco isso. Nós sempre pautamos a cidade em relação às políticas. Nós criamos várias políticas, inclusive de atendimento à infância e à juventude em Porto Alegre, e hoje nós somos pautados o tempo todo e divididos. Nós hoje temos diferentes fóruns de discussão, nós não nos encontramos quase mais enquanto entidades. O nosso espaço ainda é esse, mas inclusive nós temos que nos dividir em diferentes fóruns e às vezes que nos conversam. E quando nós somos chamados para debater com o governo, nós somos chamados aos grupos. E a gente não consegue se olhar, não consegue se falar e normalmente chega na hora da reunião. Então, me parece que um pouco disso que foi trazido aqui é também a gente pensar também a natureza desses próprios convênios, a origem desses projetos técnicos e como é que a gente coloca isso na vida real. Porque esse é um dos grandes problemas que nós temos vivido hoje, né? Quando a gente diz assim, olha, agora é o SUAS é que vai dar a diretriz da política, por ele a gente se organiza e desenvolve, enfim, a política no município. Sim, mas objetivamente, o que significa isso? Né? O que significa nós dividirmos em complexidades os atendimentos? Né? E como é que nós nos desenhamos nessas complexidades? Que também vai nos dar um pouco a dimensão do tamanho que a gente precisa ter
né? E também que qualidade de serviço a gente consegue oferecer dentro dessas complexidades. Bom, se eu vou ter que atender uma comunidade, uma família, uma criança, um adolescente que está lá na minha comunidade, que está na proteção básica, que está trabalhando na lógica da prevenção, nós não trabalhamos com lógica de prevenção, nós sempre trabalhamos numa lógica de proação. Como é que nós vamos fazer essa lógica de proação lá no nosso espaço comunitário, né? Então, que qualidade de serviço nós vamos ter? Para essa qualidade de serviço, quantos profissionais nós precisamos ter? Que estrutura nós precisamos ter? Que recursos nós vamos precisar? E é desse jeito que a gente vai discutir um projeto técnico e não o contrário, né? Esta é a diretriz e vocês se adaptem a ela. Não pode ser assim. E esse é o erro que nós estamos incorrendo há muito tempo. Nos dizem que a gente tem que fazer daquele jeito, a gente se vira para fazer, a gente adapta uma sala, a gente contrata pessoas, a gente amplia a qualificação técnica dos profissionais sem dinheiro, depois tem que pagar, as pessoas não ficam, e aí vai. Então, o processo ele está invertido, né? Nós precisamos discutir a origem dos convênios, os projetos técnicos, entender os nossos fazeres, para daí a gente poder dimensionar o que a gente precisa, que nem quando a gente vai fazer um projeto. A gente pensa o projeto, a gente pensa a concepção do projeto, objetos, objetivos, depois a gente vê quanto de recurso que a gente vai utilizar. E hoje o governo não faz assim. Ele diz, tem isso aqui, tu quer? Tu não sabe se o dinheiro vai dar para pagar, se atende às diretrizes daquela política, simplesmente tu vai lá, ou tu abraça, ou tu não abraça, podendo inclusive nem ter um atendimento numa região que às vezes precisa. Então eu não sei exatamente qual é o caminho que a gente poderia traçar, mas com certeza ele passa por um processo da gente poder olhar mais para dentro de cada uma das políticas, discutir, analisar um pouco mais cada uma das políticas, né, e a gente poder ter uma força de pressão um pouco diferenciada daquilo que o cacoete que nós já temos feito não está mais funcionando, né, então, ou está funcionando de uma forma muito diminuta. Creio que nós precisamos desenvolver uma outra forma de chegar nesse governo. Não sei se a gente tem que continuar chegando nos postos, acho que tem que ir direto para os cachorros. Rosângela, obrigado. O pessoal também que participou. A gente vai encaminhar até pelo tempo, é o último ponto, a gente está dentro do horário. Esse assunto volta em março, mas eu acho que já deu para a gente sentir um pouquinho que a gente tem que começar a conversar. Não sabemos o caminho, não há fórmula pronta, há ideias de acompanhamento. Estamos nos aproximando um pouco mais da Câmara de Vereadores, que historicamente distanciamos e lá eles aprovam orçamentos. Devagar já temos lideranças aqui dentro que já estão mais próximas, visualizando. A gente pode tratar algumas estratégias para 2016 também. Estamos vendo outros caminhos, como o próprio Everton conversou. Realmente a gente não consegue se encontrar mais. A década de 90, gente, foi. A de 2000, o início, foi também. Tempos novos, dinâmica nova, e a gente tem que se reinventar a cada momento. Tempos e coisas que se faziam podem serem refeitas. O problema é como a gente conseguir casar tempo, energia e realmente discutir o que vai alterar alguma coisa. Porque me parece que a consciência estamos discutindo muito coisas que depois de aprovadas, quando se consegue, não mudam na prática a dinâmica do dia a dia. E aí se resolve uma coisa, vou dar um exemplo típico, importante, mas conta d'água, tarifa social. É uma necessidade? Sim, se foi atraso, alguns ainda estão pendentes, tentando conseguir. Mesmo conseguindo a tarifa social, se foi atrás a história das isenções das contas do Banrisul. Alguns conseguiram, um que outro ainda está pendente, resolveu aquilo para alguns, ainda tem demanda. Então, quais são os grandes temas que precisam ser definidos? Voltaremos em março. Sim. O secretariado já está formatando isso. Nós vamos ter um simpósio só sobre lei de diretrizes orçamentárias, porque a gente precisa saber como que a gente pode entrar nisso, reivindicar, fazer propostas antes de que isso vá para a Câmara, né? Então isso em agosto a gente já estava pautando essa discussão. E quanto ao Conselho, o Conselho Municipal, o ano passado, né, Rose, a gente fez um levantamento de todos os convênios, todas as entidades conveniadas, foi feito um mapeamento. Foram visitadas as instituições, as demandas, se tinha demanda reprimida, se tinha metas cumpridas ou não, se tinha que ter devolução. Então, essa parte do serviço de convivência o Conselho tem. E esse ano que vem agora, eu não sei se agora no final de 2016 ou vai ficar para 2017, terão que ser visitadas todas as entidades que não possuem convênios,
para fechar esse mapa que se iniciou há um ano atrás. Importante. Muito bem. Vamos encaminhar então para o final. Acho que foi, mesmo janeiro, já foi uma plenária bastante, enfim, produtiva. Isso que vai por e-mail amanhã, mas passo rapidamente algumas coisas. Vejam que tem uma coisa interessante, hein? Já desde do 1 aqui, ó, e eu vou passando, acho que vocês enxergam daí, vários editais vindo com foco de mulheres. Lembrem do que eu falo várias vezes ao mostrar esses editais. Se tu faz atendimento com as famílias, se tu tem um acompanhamento lá com as meninas do serviço tal, faz um recorte do convênio e apresenta como proposta digital e projeto. Se tem o foco da mulher, dos meninos. Então esse é o grande lance atual da captação de recurso. Não é que se não vem o edital exatamente como diz o SASE lá que eu tenho, então eu não posso participar. Não, pelo contrário, vê o que tu faz de ação e vê se encaixa dentro da proposta. Temos o edital 2 aqui também, vejam o que eu falava também no ano passado, né? Esses nomes são esquisitos, não vamos aqui ficar falando, mas é só para ir de ano, vocês pegam, ó, algum nome amanhã vai por e-mail. Um monte de recurso internacional entrando no Brasil, e eu vou dizer de novo, o recurso vai quase todo para Curitiba, São Paulo e Belo Horizonte, por incrível que pareça. As entidades desses estados estão mais à frente da gente. Nós ainda estamos assustados. Ah, lá diz Joel que tem que fazer um parágrafo em inglês, ninguém fala em inglês na entidade, não posso fazer o edital. Poxa, vamos pensar alguma coisa. Teve uma entidade, inclusive, aqui que no outro mês, acho que foi no ano passado, tem inclusive, acho que é a Unicinos, que oferece até voluntários em línguas para auxiliar em determinados projetos. Vou tentar ver se consigo esse contato de volta, que eu acho que isso pode auxiliar também algumas entidades. Fundo japonês aqui também, e é muita grana, meio ambiente aqui. Faça um projeto de meio ambiente, a Jussara, lá em cima do Morro da Glória, lá com aquele lixão que não sai nunca do lugar. Poxa, é um edital de meio ambiente. Ou água, um projeto na educação infantil. Ter a criatividade de olhar a possibilidade da captação de recursos. Vê, por exemplo, ó, enviados até 13 de janeiro. Às vezes assusta, mas tu entra na internet e às vezes tem vários editais que já tem a planilha pronta de preencher, como se tu estivesse fazendo uma compra pela internet, porque são pouquíssimas coisas a digitar. Eu escrevi um edital para minha entidade no passado que não podia passar de 3 páginas. Eles já te dão 3 páginas. Poxa, se tu já tem um material escrito, vai lá, busca, dá uma reformulada. Não é inventar o que não se faz, tá, gente? Maior furada, hein? Os financiadores estão cada vez mais, isso é importante e é legítimo, estão visitando, vendo. Esse pessoal do estrangeiro tem pessoas dentro do país já que residem para acompanhar. Então não vamos fazer a coisa legítima. Aqui também nós temos, enfim, conservação, alimentação e saúde. Alimentação e saúde, tem várias comunidades e entidades que desenvolvem projetos na área da alimentação e saúde. Seja das criancinhas lá, questão da nutrição, tudo mais, dá uma lida. De repente te encaixa, manda. Não ganha a primeira vez, ganha um pouquinho depois. Não ganha, mas pelo menos essa entidade, daqui a pouco até propõe uma visita lá para ver como é realmente a entidade, poder auxiliar. Enfim, são formas. Repito, vai tudo amanhã por internet. Edital 5 da OI, que aí é a OI Futuro, também tem algumas questões gerais. Aqui, programação e eventos culturais, eles têm linhas. Às vezes é para apresentação cultural e na mesma edital, às vezes tem também para organizar uma apresentação. Tem várias linhas, tem que olhar com calma. Tem várias micros. Na plenária de novembro ou dezembro, teve um rapaz da Cruzeiro aqui que veio falar que iam fazer todo um movimento cultural ali, por causa dos assassinatos, dos problemas que estava tendo do tráfico. Poxa, é um movimento cultural de um dia inteiro que mobiliza lá 10, 15 mil pessoas. Pode ser um recorte para uma captação de recurso na área cultural. E último, as mulheres devem conhecer bem essa empresa, mentira, os homens também devem usar. A Avon também, essas empresas elas criaram também, a grande parte delas criaram também o seu ramo social, porque isso também facilita a questão da isenção de determinados impostos. É tipo um fundo criança, eu auxilio ali, ao mesmo tempo consigo um investimento governamental lá, então eles criaram seus fundos também. Aqui de novo, fundo para as questões das mulheres também, questão da violência nas nossas comunidades. A ideia ali, para quem lembra no passado, retrasado, trouxe a experiência do projeto que desenvolve com as famílias, e a entidade da ideia, inclusive,
a técnica que veio aqui falar, isso lá do MDCA, falaram da experiência de uma mulher também vítima de tantas violências, situações em casa, ó, pode ser um caminho também. Acho que eram 6 dessa vez, isso. Amanhã esses editais estarei enviando por e-mail para vocês. Gente, obrigado pela presença. Vamos firme aí. Fevereiro não tem plenária. E março, então, a gente retoma, temos bastante coisa. E ainda ganhamos 8 minutos. Olha ali que espetáculo.